Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu vou falar da terceira parte, né? A terceira parte da palavra de Jeová é viva. A terceira parte e última, né? Desse livro de Êxodo. O tema é Jeová organiza uma nação teocrática. Êxodo 15, 22. E no capítulo 40, versículo 38. No terceiro mês depois da sua libertação do Egito, os israelitas acampam no sopédio do Monte Sinai. Ali recebe os 10 mandamentos e outras leis. Entram num pacto com Deus e torna-se uma nação teocrática. Moisés passa 40 dias no monte, recebendo instruções a respeito da adoração verdadeira e sobre a construção do tabernáculo de Jeová. Um templo portátil. Enquanto isso, os israelitas fazem um bezerro de ouro e adoram. Ao descer do monte, Moisés vê isso e fica tão furioso que quebra as tábuas de pedra que Deus havia lhe dado. Depois que os transgressores recebem a devida punição, ele sobe novamente ao monte e recebe outro jogo de tábuas. Quando Moisés volta, começa a construção do tabernáculo. No fim do primeiro ano da libertação de Israel, essa bela tenda de todos os seus apetrechos já estão terminados e em pleno uso. Daí Deus enche-a com sua glória. Então, quando estava aí no terceiro mês da libertação do povo de Deus, né, por Moisés, através de Deus, Deus orienta ele a subir o monte para receber orientação, né? Aí ele ficou 40 dias, né? 40 dias lá no monte, recebendo instruções como o povo tinha que adorar verdadeiramente a Deus, né? E também na construção do tabernáculo. Quando Moisés desce, que ele ouve aquela festa que o povo estava fazendo, e quando ele chega, ele estava já adorando um bezerro de ouro, né? Aí ele fica revoltado com tudo aquilo e joga as tábuas, né, no chão. Como elas eram de pedras, né? Aí joga no chão e as duas tábuas quebraram, né? Aí ele destrói aquele bezerro, né? E pune, né? Pune aquele povo lá que adorava, queriam adorar, como tinha pessoas egípcias no meio, né, do povo, e como eles não acreditavam em Deus, eles tinham seus deuses, né? Mas como eles foram recebidos pelo povo de Deus, né?
recebido por Moisés junto com seu povo para fugir do Egito. Esse mesmo povo que era egípcios, eles começaram a duvidar, né? A duvidar que Moisés ia voltar, né? Aí fizeram esse bezerro de ouro para fazer adoração, né? E todas aquelas pessoas que foram, se bandearam para o lado deles, né? Dos egípcios, com essa adoração a uma estátua, né? Foram punidos, né? Aí aqueles que Moisés falou quem estava com ele, quem estava com Deus, né? Viesse pro lado dele, né? A grande maioria, né? A grande maioria veio. E o restante seguiu junto com os israelitas, com os egípcios, né? Aí foram embora. No livro de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, diz assim: em que sentido Deus traz punição pelo erro dos pais sobre as futuras gerações? Ao atingir a idade adulta, cada pessoa é julgada à base de sua própria conduta e atitude. Mas a nação de Israel sofreu as consequências de ter se voltado para a idolatria ao longo das gerações posteriores. Até mesmo israelitas fiéis sentiam os efeitos disso, pois era difícil para eles manter a integridade de vida ao clima de rebelião religiosa que os rodeava. Mesmo com tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus mostrou que era capaz, mesmo assim, o próprio povo de Israel, eles se tornaram idólatra, né? Eles se tornaram idólatra. E isso aí deixava, né? Deixa, né? Até hoje, né? Porque a gente vê que tem, nos dias de hoje, tem muita idolatria. Deixa aí a Deus aí vamos falar assim, Deus ele fica chateado com tudo isso, né? Fica magoado, porque depois de tudo que ele fez, as pessoas ainda procuram outros deuses, né? No Êxodo 23, capítulo 23, 19, 34, 26, diz assim: qual era o significado do mandamento de não cozinhar o cabrito no leite da mãe? Diz-se que cozinhar o cabrito, o filhote de uma cabra ou outro animal, no leite da mãe era um ritual pagão para fazer chover. Além disso, visto que o leite da mãe foi criado para nutrir o filhote, cozinhá-lo nele seria um ato de crueldade. Essa lei ajudava o povo de Deus a entender que deviam ser compassivos. Êxodo 23, no versículo 20 ao 23. Quem era o anjo mencionado aqui? E como é que o nome de Deus
estava nele? Provavelmente esse anjo era Jesus, na sua forma pré-humana. Ele foi usado para guiar os israelitas no caminho para a terra prometida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 4. O nome de Deus está nele, no sentido que Jesus é a principal pessoa a defender e santificar o nome do seu Pai. Gênesis 32, no versículo 1 ao 8 e no capítulo 25. Capítulo 32, versículo 1 ao 8, versículo 25 ao 35. Por que Arão não foi punido por fazer o bezerro de ouro? No fundo, Arão não concordava com a idolatria. Mais tarde, parece que ele se juntou aos outros levitas em tomar posição a favor de Deus e contra os que resistiam a Moisés. Depois da morte dos culpados, Moisés lembrou ao povo que eles haviam cometido um grande pecado, indicando que os outros, além de Arão, também receberam a misericórdia de Deus. Êxodo 33, versículo 11 e versículo 20. Em que sentido Deus estava com Moisés face a face? Essa expressão dá a entender diálogo achegado. Moisés falava com como o representante de Deus e recebia oralmente instrução de Deus por meio dele. Mas Moisés não viu Deus, porque homem algum pode ver Deus e continuar vivo. De fato, Deus não falou pessoalmente com Moisés. A lei foi transmitida por intermédio de anjos, pela mão de um mediador, declara em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Gálatas 15, versículo 25. E no capítulo 16, 12, Jeová cuida do seu povo. Êxodo 18, 21, os homens escolhidos para cargos de responsabilidade na congregação cristã também devem ser capazes, tementes a Deus, confiáveis e abnegados. Êxodo 20, versículo 1, e no capítulo 23, versículo 33, Deus é o supremo legislador. Quando obedeciam às suas leis, os israelitas o adoravam de modo ordeiro e alegre. Deus tem uma organização teocrática hoje. Cooperar com ela resulta em felicidade e segurança de todos nós. Verdadeiro significado para nós. O que o livro de Êxodo revela sobre Deus? Ele mostra que ele é um provisor amoroso, libertador, incomparável e cumpridor de propósitos. Ele é o Deus que promove organização teocrática. Ao fazer a leitura semanal, em preparação para uma escola no ministério teocrático,
você tem dúvida, se sentirá muito comovido com as coisas que aprenderá em Êxodo. Ao analisar a sensação, perguntas bíblicas respondidas, obterá maior entendimento sobre certas passagens bíblicas. Os comentários que são feitos, as lições para nós mostrarão como você pode beneficiar da leitura da Bíblia designada para as pessoas. Todo o livro, tudo que você for ler baseado na Bíblia, nós como cristãos temos por obrigação, né, passar essa mensagem de Deus para as pessoas. E quando a gente fala de uma passagem bíblica, de uma história que aconteceu, tudo isso está relatado na Bíblia. Nós não inventamos essas histórias. Elas foram colocadas na Bíblia, relatada como aconteceu. Nada do que foi falado aqui foi inventado, né? É tudo relatado mediante os versículos que eu sempre, quando eu estou lendo uma frase, um capítulo aí, esses versículos, esses capítulos que eu falo, está sempre na Bíblia. As pessoas, elas têm que pegar o hábito de quando uma pessoa, um pastor, que está na igreja falando da palavra, gravar aquele capítulo, aquele versículo e ir lá procurar na Bíblia. Verificar se é aquilo mesmo que alguns pastores aí às vezes falam coisas que não estão na Bíblia, né? Mas sempre procurar, que está sempre na Bíblia. Tudo que a gente fala é a palavra de Deus, é aquilo que foi deixado para nós. E essa é a última parte do livro de Êxodo, né? Nos próximos dias aí eu vou falar do livro de Esther, né? O livro de Esther também é uma passagem muito bonita da Bíblia, que fala dessa mulher, Esther. Então era essa a mensagem de hoje, a palavra que eu queria deixar para vocês, encerrando essa terceira parte, terceira e última, que fala aí da libertação do povo de Deus, né? Um pouco da história aí da nossa humanidade. Queria abençoar a todos, né, nesse dia, nesse começo de semana, que a semana seja muito abençoada para vocês, que Deus aí abençoe a todos, não deixando faltar nada, não deixando que nada de mal aconteça a vocês. E orar, né? Orar para Deus, pedindo aí salvação para o mundo, salvação para o nosso país. E era essa passagem que eu queria deixar para vocês. Um forte abraço e fique com Deus.